E aí, pessoal, sexta aula de hardware, visando ao concurso da Receita Federal, concurso este que aborda hardware de um jeito como ninguém mais aborda, né? Você sabe muito bem que a ESAF, ela adora esse assunto. Hoje em dia não é nem um assunto tão numeroso, mas em matéria de em número de questões, mas é um assunto que a ESAF sempre gostou e sempre cobra com um nível de dificuldade bastante elevado, assim como qualquer outro assunto que a ESAF aborda, né? Vamos para a nossa tela continuar de onde havíamos parado, né? Nós temos o que? Olha só, na aula passada eu falei sobre o código ASCII. O código ASCII é um código de caracteres. Ele determina como os caracteres vão ser representados em binário. Então nem adianta me perguntar que eu não tenho decorado toda a tabela ASCII não, afinal são 256 combinações, mas algumas eu tenho, né? Por exemplo, a letra A maiúscula, que eu usei no exemplo anterior, ela é composta pelos bits ordenados dessa forma. Então isso aí é a letra A maiúscula, 01, 00, 00, 01, tá? Note bem uma coisa, a pergunta que ficou no ar no final da nossa última aula foi: qual é a menor informação útil para um computador? Qual é a menor quantidade de informação manipulável útil para o computador? Muita gente pode dizer que é um byte, mas João, é um byte, João, porque vê, um byte representa uma letra. Eu não posso representar 1/8 de letra. Quer dizer, você está me dizendo que um bit é isso aqui, é a menor unidade de informação manipulável, mas isso aqui é 1/8 de uma letra. Isso aqui não significa nada, né? Pelo contrário, pessoal, é porque você está fazendo uma visão muito textual da coisa. Texto não é a única informação manipulável no computador, não. O seu computador manipula outras coisas além de texto. Vamos fazer um exemplo bem simples, né? Representar a informação. A questão é, qual é a menor unidade possível para representar a informação útil no computador? Vamos lá, vamos fazer uma pesquisa interessante aqui. Imagine que você tem um sistema, um programa para controlar o aluguel de DVDs, de fitas, né? DVD, não locadora, fita, mas não, é DVD. Aí existe uma parte lá, que é um quadradinho, que diz assim: está locado ou não? O DVD está locado ou não? Aí você, se tiver locado, o cara vem aqui com o mouse, dá um clique e está lá, marcado como locado. Se não tiver locado, o cara vai lá e desmarca o clique. Ok. Mas pessoal, veja só, representar locado e disponível. Representar se o DVD está locado ou se ele está disponível na locadora. Isso aqui eu só preciso de um bit para isso. Vamos supor que eu determine que locado signifique 0 e disponível signifique 1. Isso aqui é o suficiente. Eu posso um bit, um único bit. Vê, eu não estou usando 2 bits para isso, estou usando um único bit, certo? Esse bit assume o valor 0 se eu quiser dizer que o DVD está locado, ou esse bit assume o valor 1, esse bit assume o valor 1 se eu quiser dizer que ele está disponível. Então é muito simples, um bit pode significar informação, mas não tenha dúvida, não tem nem dúvida, um bit é a menor unidade de informação útil num computador. A gente não pode ter aquela visão única de visão de texto, tá? Em primeiro lugar, o código ASCII, mas o código ASCII gasta 1 byte para cada letra. O código ASCII é um código de caracteres, é um código feito para texto, certo? Ou seja, ele representa texto. Mas você vier me perguntar, e como é que a gente representa uma foto? Uma foto usa outra codificação qualquer, né? Por exemplo, ela usa 3 bytes, 1 byte para a quantidade de amarelo ou de vermelho, né? 1 byte para a quantidade de amarelo, de azul, e 1 byte para a quantidade de verde, RGB, as 4 cores primárias do monitor, né? Então, ou seja, talvez uma cor seja representada assim, com 3 bytes, e aí? Certo? Em outras palavras, eu não sei como outras coisas, não cabe aqui a gente estudar como outros tipos de dados são representados. Mas, por exemplo, isso aqui pode ser uma cor, um quadradinho de cor de uma fotografia. O código ASCII foi feito exclusivamente para representar texto. Então ele se dá muito bem quando ele tem que representar a letra A. Ele sabe que isso aqui significa letra A. Mas essa informação aqui, veja como é interessante, essa informação aqui, 01, 00, 00, 01, essa informação aqui, que no código ASCII significa letra A maiúscula. Se essa sequência de bits estiver numa música, já não vai ser a letra A maiúscula. Se estiver numa música, isso aqui pode ser um sopro de trompete, uma batida lá no bumbo da bateria, não sei. Então, ou seja, a informação em si, como ela é, a morfologia dela não importa. O que importa é a interpretação que se dá para ela. Então essa informação pode ser parte de uma foto, essa informação pode ser parte de uma música, essa informação pode ser parte de um texto, e sendo parte de um texto entendido pelo ASCII, isso aí significa letra A, tá? Então, ou seja, só é letra A, não é porque está nesse formato aqui não.
nessa sequência aqui não. É letra A porque foi interpretado pelo código ASCII, né? Está nessa sequência, claro, e foi interpretado pelo código ASCII. Então foi lido como letra A. Mas se essa mesma informação, 01, 00, 00, 01, como está escrito aqui embaixo, estiver no meio de uma música, isso com certeza não é a letra A, porque não é competência do ASCII mais analisar isso. O ASCII não analisa música, o ASCII analisa texto, certo? Codifica texto. Portanto, tudo que você faz é binário, tudo que você faz é 0 e 1. A menor unidade de informação que você pode usar num computador é um bit. Um bit é o suficiente para armazenar uma informação compreensível. Informação essa que pode ser simplesmente numa locadora dizendo se o DVD está alocado ou não. É dizer se você tá em débito ou não. É dizer se você vai fazer o vestibular ou concurso por experiência ou não. Então, é dizer o seu sexo, masculino ou feminino, são duas. Qualquer informação... Pode passar para minha tela aqui, por favor? Minha câmera, né? Qualquer informação que tenha que representar dois estados excludentes, né? Masculino e feminino, locado e disponível, né? Sei lá, o cara está em débito ou não está. Qualquer informação que seja para representar dois valores excludentes, dois valores contrários um ao outro, ela pode ser representada por um bit só. Um bit resolve o problema, um bit é o suficiente, tá? Então lembre-se sempre disso, um bit é a menor unidade de informação possível de manipular num computador. Vamos para o próximo slide aqui, né? O código ASCII tem a explicação aí do ASCII, né? O ASCII é um código internacional, né? Aceito por todos os computadores. Hoje em dia o código ASCII divide suas atenções com um outro código maior, chamado Unicode. Por quê? Porque o código ASCII, como a gente sabe, como o código ASCII ele representa cada letra por 8 bits, 1 byte, então a tabela do código ASCII só permite armazenar 256 combinações, logo 256 caracteres diferentes. Para a nossa língua está suficiente, mas só que existem as línguas asiáticas, existe o hebraico, existe o japonês, existe o coreano, que usam caracteres diferentes e muitos caracteres, não só 256. Então foi necessário usar um código que conseguisse abraçar mais combinações, e o código escolhido foi o Unicode. O Unicode é um código que normalmente utiliza 16 bits para representar cada letra, então 2 bytes para cada letra. Então dá uma quantidade de combinações muito maior, 65.536 combinações para ser mais exato. Então dentro do código Unicode dá para representar, dá para codificar todos os caracteres basicamente que existem em todas as línguas hoje em dia, né, línguas atuais, tá? Vamos direto aqui para a ideia, olha só. Você sabe que 1 byte é pouco, todo mundo sabe que 1 byte é pouco, né? 1 byte é pouco. Você não vai, por exemplo, vamos escrever um resumo de direito administrativo usando 1 byte só, né? Seria assim: A. Resumiu, acabou, é isso. Sim, é resumido, é um resumo. Com certeza é o resumo mais resumido sobre direito administrativo que existe, mas não dá para estudar por ele, né? Então 1 byte é pouco, pessoal. 1 byte é o suficiente para guardar uma letra. Se for em código ASCII, né? Se for em código Unicode, não é nem uma letra, é meia letra. Mas 1 byte é pouquíssimo. Por isso que quando a gente vai trabalhar com valores do nosso dia a dia, com textos, com fotos, a gente vai reunir esses bytes em grupos grandes, né, em 1000 bytes, milhões de bytes, bilhões de bytes às vezes, certo? E quando a gente reúne nessa quantidade absurda, a gente usa um prefixo. Esse prefixo pode ser quilo, mega, giga, como a gente vai ver agora. Esses prefixos identificam multiplicadores de bytes, certo? A gente vai voltar para a tela aqui para ver justamente isso. Olha só. 1 kilobyte. A gente sabe que, por exemplo, 1 quilograma são 1000 gramas, 1 quilolitro são 1000 litros, 1 quilômetro são 1000 metros. 1 kilobyte, que a gente representa como KB em maiúscula, gostaria, portanto, só de um alerta aqui que eu sempre esqueço. 1 byte, a gente sempre representa com B maiúsculo, é igual a 8 bits, a gente sempre representa bit com B minúsculo, certo? Então 1 byte é igual a 8 bits. Tá? A gente está vendo aqui, está analisando agora como funciona em bytes, mas o que a gente vira aqui em bytes vai servir igualzinho para bits. Então veja só, 1 kilobyte. O prefixo quilo, para o Sistema Internacional de Unidades, significa 1000 vezes. Certo? Então 1 kilobyte, o certo, segundo o Sistema Internacional de Unidades, é que 1 kilobyte tem a conotação de 1000 bytes. Isso é o certo.
Isso é o certo e é o certo homologado. A gente tem documento que diz isso. Existe um documento do Sistema Internacional de Unidades que determina que 1 kilobyte seja considerado 1000 bytes. 1000 exatamente. Porém, o tradicional, o que vem de pai para filho, nos leva a crer, nós aceitamos que 1 kilobyte seja o equivalente a 1024 bytes. Tá? Por que 1024? Por que esse número é diferente de 1000? Por uma simples razão, pessoal. 1000 é um número redondo para a gente. 1000 significa 10 elevado à terceira potência. 1000 é isso, certo? 10 elevado à terceira, para nossa matemática decimal, é perfeito. 10 elevado à terceira, 1000 é um número exato para a gente. 1024 é um número potência de 2 mais próximo de 1000 que existe. É 2 a décima. Então, como os cientistas sabem que bit e byte são unidades binárias, eles acharam por bem usar uma codificação, usar uma classificação de grandeza binária também. Em vez de a gente passar de grandeza milhar, como 10 a 10 a terceira, a gente passa com a potência de 2 mais próxima, que é 2 elevado a décima. Se fosse escrever o 1024 em binário, você ia ver que ele é isso aqui, ó. Ele é isso aqui. Então, ou seja, é um número redondo para o computador. O nosso 2 elevado a décima seria isso aqui, um número redondo para o computador. Portanto, existe um choque de informações. O choque do tradicional, tá? 1024 bytes, com o oficial, 1000 bytes. Esse choque já foi abordado em prova, tá? Mas na maioria das provas de concurso público, na grande maioria das provas de concurso público, as perguntas foram feitas com base no tradicional, ou seja, com base nisso aqui. Na grande maioria não, perdão, até hoje em todas, pessoal, até hoje em todas as provas de concurso foi abordado o tradicional como sendo certo, ou seja, 1024. Quer ver um exemplo de uma prova recente, uma prova que perguntou isso aqui, eu vou mostrar agora. Vamos salvar isso aqui, né? Tu coloca C aqui. Pronto, olha só, a pergunta foi essa. É correto afirmar, isso foi do CESP-UNB essa pergunta, é correto afirmar que uma memória não, bota C de novo. Espera aí, é porque eu queria botar C de novo, vai. Bota aí, obrigado. É correto afirmar que uma memória de 64 kilobytes ela consegue armazenar mais de 64 mil bytes. Era assim, a pergunta era essa. É correto afirmar que uma memória de 64 kilobytes consegue armazenar mais de 64 mil bytes. Bom, se analisássemos o quilo segundo a versão oficial, sendo 1000 bytes, então nós temos que essa memória de 64 kilobytes, ela tem exatamente espaço para 64 mil bytes. Logo, se a minha memória tem espaço para 64 mil bytes, eu não consigo armazenar mais de 64 mil bytes. Eu só consigo armazenar 64 mil bytes no máximo. Concorda? Então pronto. A questão é que essa questão foi dada como verdadeira. Se essa questão foi dada como verdadeira, é porque ele não tomou quilo como 1000. Ele não tomou quilo como oficial. Ele pegou quilo, tomou quilo como 1024. 64 kilobytes, tomando quilo como 1024, dá 65.536. Não que você vai precisar fazer esse cálculo na prova, não. Você não vai precisar fazer esse cálculo na prova. Mas, a não ser que ele pergunte exatamente qual é o valor. Mas pense comigo. Se 64 kilobytes, sendo que o quilo é 1024, se esse valor 64 kilobytes, sendo o quilo 1024, ele seria o equivalente a 64 vezes 1024 bytes. E você sabe que 64 vezes 1024 é mais do que 64 mil, com certeza. Né? Então o que acontece é, numa memória de 64 kilobytes, tomando quilo como 1024, dá para armazenar mais de 64 mil bytes? Com certeza dá. Por isso a questão foi dada como verdadeira. Provando que a banca entende a interpretação como a interpretação do tradicional, não a interpretação do oficial. Pode ser que a ESAF comece a cobrar pelo oficial, pode ser que a ESAF pergunte pelo oficial. Eu acho difícil, eu acho que ela vai continuar perguntando pelo tradicional, até porque os programas que a gente usa, o Windows, o Linux, eles fazem a análise pelo tradicional, não fazem pelo oficial. Então eu acredito ainda que nas provas você veja isso aqui. Mas aí no início da próxima aula eu vou abordar com vocês uma questãozinha que eu respondi recentemente, que foi da Fundação Carlos Chagas, que foi uma questão muito inteligente. Nós vamos continuar com a análise, pode passar a minha tela, nós vamos continuar com a análise
de quilo, mega, giga, quilo a gente já sabe. Eu só fiz questão de parar muito no tradicional, deixar o tradicional bem visível para você, tá? E o oficial, essa diferença, porque a gente vai abordar essa diferença realmente na próxima aula. A gente vai começar a abordar isso como caiu em prova recentemente. Foi uma pergunta bastante inteligente. Até a próxima aula, se Deus quiser.